Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Hoje estamos a falar de saúde, do custo da saúde e da forma de utilizar o atual orçamento para melhor gerir a saúde em Portugal. José Luís Biscaia, uma das questões que estamos a abordar deste estudo, ou que neste estudo vem referido, tem que ver também com o internamento prolongado, o internamento hospitalar, que se fosse transferido para os centros de saúde, permitia libertar nos hospitais algo como 12 milhões de euros, o que de facto é muito dinheiro e eventualmente poderia transformar os centros de saúde mais próximos da casa dos utentes, em locais bem mais confortáveis, calculo eu. E a questão não é a transferência, não é diretamente para os centros de saúde, porque tem a ver com o outro conceito de redes, e se quiser, centrando isto nas situações de motivos de estar internamento, a partir do momento que uma situação aguda, como disse o professor Miguel Gouveia, está resolvido, que implica uma certa intensidade de cuidados tecnológicos e recursos humanos, depois há vários patamares que podem ser criados. Não é? A pessoa pode estar autónoma, e, portanto, pode ser acompanhada pela sua equipa de família, o médico, o enfermeiro de família, na comunidade, na proximidade, deslocando-se, não é? Ou tendo visitas domiciliares, mas há um leque ainda importante, ou um conjunto ainda importante de pessoas que precisa de uma continuidade de cuidados, não é? De um cuidador com algum grau de diferenciação, muitas vezes, e é por isso que se criou a rede dos cuidados continuados, não é? Que é uma coisa que em Portugal é recente, tem 4 ou 5 anos, e que outros países têm muito mais desenvolvida, e que no fundo, tirar as pessoas, pôr as pessoas mais perto dos seus locais, da sua habitação, da sua área de proximidade, mas tendo ainda cuidados que têm algum grau de diferenciação. Isso não é, neste momento, não é nos centros de saúde. Em nenhum país do mundo isso faz no centro de saúde. Cria, a Inglaterra, o nome é os nursing homes. Em Portugal nós temos os cuidados continuados, a rede de cuidados continuados, que tem também vários patamares, ou vários níveis. Consoante o grau de, por um lado, da autonomia que a pessoa tem ou que não tem, e de necessidades em termos de vigilância do cuidador, mais ou menos diferenciado, maior ou menor intensidade na vigilância, e que isso de facto é um ganho que tem que sair, porque é uma pessoa que está na recuperação do seu AVC, não é? E que teve um AVC, tem um grau de limitação, mas a situação está estabilizada do ponto de vista da intensidade da prestação dos cuidados médicos, da enfermagem, em relação àquele problema neurológico. A seguir precisa de cuidados de reabilitação e de apoio continuado, que não pode ser ir às segundas, quartas e sextas fazer fisioterapia, não é? Tem que fazer diariamente, num espaço, acompanhar. E isto é a rede de cuidados continuados. Devia ser, calculo eu, que seja desejável que essa rede seja desenvolvida, até porque, ao preparar este programa, falava com um médico que me disse algo que eu desconhecia de todo. Grande parte daquilo que é o tratamento hoje dos diabéticos pode ser feito em casa, por eles próprios, até em hemodiálise, dizia-me ele, algumas situações pode ser feita... São coisas diferentes, não é? Obviamente, o que eu lhe perguntava era, grande parte daquilo que há uns anos todos nós, e um leigo como eu, pensaria que teria que ser feito no hospital, pode ser feito com algum apoio e acompanhamento bem mais confortável e calculo com menos custos para o Estado. Exatamente, mas veja, essa questão tocou num ponto essencial, porque aí a questão não é transferir aquela consulta para ali, é definir o que é que deve acontecer ao doente diabético. Como é que se faz o acompanhamento do doente diabético ou da pessoa em centro renal que precisa de hemodiálise? E grande parte desse trabalho pode ser transferido, obviamente reforçando os cuidados continuados. Mas partindo da definição de qual é o processo de cuidados, depois vê-se qual é o sítio em que pode ser mais adequado e se calhar haverá soluções diferentes no país, apesar de pequeno, não é? Haverá soluções diferentes consoante a dispersão geográfica, os recursos que existem. O doente diabético é um bom exemplo porque hoje é claro para todos, não é? Todas as pessoas que lidam com a diabetes, que o melhor médico ou o melhor prestador de cuidados do diabético é ele próprio, não é? Se a pessoa que é diabética não controlar, não assumir a gestão da sua saúde, e neste caso da sua doença, o médico, a enfermeira, toda a equipa que presta cuidados vai ter muita dificuldade em ter algum ganho. 24 horas. Exato. Portanto, a pessoa tem que assumir estes compromissos com o próprio, o que é que faz, o que é que não faz. Já a situação de diálise é uma questão um bocadinho complicada, mais diferenciada, porque além dos vários tipos de diálise que há, tem havido alguma evolução tecnológica e, em algumas situações, permite ser feito em casa, mas tem a ver aqui com uma análise de custo-benefício, a capacidade da pessoa, a sua autonomia. Mas, voltando à questão do internamento, que pode ser deslocado há redes de cuidados continuados, não é, que tem a ver com esse apoio, mas há uma questão muito importante e que os hospitais sofrem muito, não é? Que é o contexto social, não é? Que são as pessoas que continuam internadas, seja porque falha no sentido, ainda não há uma oferta suficiente ou organizada desta rede de cuidados continuados, seja pelas questões sociais, não há recursos para pôr aquela pessoa que não precisava de cuidados em casa. Ou seja, a pessoa está ali porque falta, por exemplo, um lar, perdão-me a expressão. Um lar, ou a casa da pessoa para onde ela poderia ir, não precisaria de um lar, não precisa de grandes cuidados, se quiser, de enfermagem, é preciso de um cuidador. E hoje, no nosso dia-a-dia, e com a destruição do tecido social que está a haver, cada vez mais complicado. Isso já tem muito pouco a ver com saúde, tem a ver sobretudo com segurança social. Exatamente, e isso é uma causa se me permite, não é que de facto, conceptualmente, nós devemos distinguir aquilo que se designa normalmente como casos sociais dos casos que teriam como destino ideal os cuidados de saúde continuados.
no nosso trabalho, nós distinguimos claramente as duas situações. Os casos sociais são casos onde, no fundo, o doente deveria ter alta clínica, mas não tem alta administrativa, pelo menos em teoria deveria ser essa, ou seja, o doente de facto tem o seu problema de saúde resolvido. Poderia, nos casos sociais puros, não há sequer a necessidade técnica de ter cuidados continuados. Há um problema social de onde é que o doente será acolhido depois de sair do hospital. No fundo, estamos a fazer dos hospitais, no fundo, como disse, lares extremamente caros e muito mal adequados para essas funções. A nossa estimativa é que haja qualquer coisa como 144 mil dias de internamento, que no fundo é um hospital de média dimensão, por ano em Portugal, com casos sociais. Um caso completamente diferente é aquele que estavam a referir, que é o caso dos doentes que precisam de ser referenciados para cuidados continuados. Numa pequena parte que neste momento é seguida no domicílio, ou uma parte bastante maior, pelo menos atualmente, que são institucionalizados. E, de facto, o problema principal é, de certa maneira, reparte-se em duas metades. Uma primeira metade é que os doentes estão, desculpa a expressão, mas é mesmo o mais descritivo possível, parqueados durante muito tempo no hospital, à espera de ter lugar nas unidades de cuidados continuados. E é interessante porque todos nós pensamos, é o que nós ouvimos, que a Lisboa é muito rica, tem todos os equipamentos e depois o interior do país é que é muito pior. E, de facto, na área dos cuidados continuados é exatamente o contrário. As grandes esperas, as grandes necessidades de unidades de cuidados continuados são na zona de Lisboa. Miguel Gouveia, mas se nós olharmos isto para quem pensa... Desculpe, só para terminar. Estava a dizer que estes doentes estão parqueados muito tempo, às vezes 30, 40 dias, até conseguirem ter admissão numa unidade de cuidados continuados. Ainda mais grave são os doentes que estão parqueados mais ou menos este tempo e que acabam por não ter lugar. E, portanto, têm também uma demora muito grande no hospital que não é necessária, não é indicada por razões técnicas e depois acabam por ter que ir para o lar, mas de forma não tecnicamente adequada. E, portanto, temos estes dois tipos de custos nos hospitais com este tipo de população e que, idealmente, a resposta seria ter uma maior capacidade dos cuidados continuados. Porque estas pessoas, não sendo adequadamente tratadas, não têm o grau de recuperação da sua incapacidade que seria possível de recuperar em tempo útil e adequado, têm custos de medicação e depois das complicações posteriores que possam vir a ter, não é? Portanto, há aqui um custo que não é imediato, não é a curto prazo e que se vai... E há aqueles todos de custos indiretos que têm a ver com o custo para a família ou para o seu contexto social, sociofamiliar, se quiser, não é? Onde é que põe, onde é que não põe, como é que é, as faltas ao trabalho, como é que é uma questão muito complicada. E, portanto, a saúde não é uma questão da prestação médica de tucur, não é? Tem que haver um envolvimento da comunidade, tem que haver uma visão estratégica global da saúde, não é um problema estrito dos profissionais de saúde. Se não tivermos um conceito de sociedade salutogénica, ou seja, que envolve várias soluções para conseguirmos resolver o problema, nós nunca vamos conseguir resolver o problema. E durante muito tempo pensou-se na saúde como hospitais, centros de saúde e tal, as estruturas prestadoras de cuidados. O resto não existe. E hoje percebe-se que essa variável é extraordinariamente importante. Exatamente. Miguel Gouveia, quando há pouco estava a falar, na cabeça de um gestor, olha para estas questões e pensa como é que é possível reter uma pessoa num determinado local com um custo bem mais elevado, quando ela não precisa de lá estar, e podia estar num outro, onde obviamente tem um custo bem mais baixo, porque não precisa de uma série de cuidados, um lar, por exemplo, e isso não foi feito até hoje. Falamos de 12 milhões de euros, 144 mil dias de internamento, e porquê é que essa articulação ainda não foi feita? Repare, deixe-me precisar, esse caso de 12 milhões de euros são os casos sociais, portanto, os casos que não precisariam ter efetivamente cuidados continuados. No caso dos cuidados continuados, o trade-off que se põe é as pessoas saírem mais cedo dos hospitais, mas irem também para outras unidades de cuidados continuados, que na sua grande maioria seriam unidades de internamento. Que têm um acompanhamento mais, digamos, mais correto e mais barato. Sim, as poupanças não são muito grandes aí. A nossa estimativa é que as poupanças seriam qualquer coisa como 2 milhões de euros, porque no fundo a pessoa não está a ter grandes cuidados no hospital versus estar numa unidade de cuidados continuados, portanto, os custos no hospital são maiores, mas, em teoria, não são muito maiores. Aliás, nós aí pensamos que o nosso estudo subestima os custos nos hospitais, porque nós estamos a utilizar
no fundo, preços dados por uma portaria que diz o quanto é que o Serviço Nacional de Saúde deveria custear quando um doente tem uma demora prolongada. O que nós sabemos é que, de facto, é que as pessoas só por estarem nos hospitais, de facto, vão gerar custos muito maiores do que isso. Mas não tínhamos uma fonte de informação que nos permitisse quantificar isso. E, portanto, a nossa estimativa aí é apenas, como disse, 2 milhões de euros, mas é muito provavelmente uma subestimativa do diferencial dos custos. Mas o mais importante aqui, inclusive, é o impacto na saúde das pessoas e na sua qualidade de vida. Porque uma pessoa que está num sítio hostil, como um hospital é, em vez de estar num sítio de proximidade, onde a parte humanística, digamos assim, é mais importante, o impacto em termos de qualidade de vida é tremendo, não é? E isso, em última análise, todos estes cursos são gastos para os portugueses terem melhor qualidade de vida relacionada com a saúde. E, portanto, esse é o nosso objetivo. E, de facto, o sistema aqui, neste momento falha muito. Eu penso que estamos mesmo assim, fizemos progressos, como o Biscaia disse, nós aqui há meia dúzia de anos atrás ainda não sequer tínhamos uma rede nacional de cuidados continuados. Portanto, apesar de tudo, temos feito algum progresso. Houve um certo congelamento da expansão da rede de cuidados continuados devido a todos os nossos problemas de finanças públicas, mas eu penso que é uma questão de bom senso e de boa gestão de recursos até, para além de ser a melhor maneira, no fundo, de contribuir para a saúde da população, que esta expansão da rede deve continuar, eventualmente respeitando as nossas restrições financeiras, mas é um bom investimento, porque, de facto, os cuidados de saúde conseguem ser melhores e menos caros, o que neste momento é uma evidência. Só é preciso um bocadinho de tempo para a rede crescer. Não é? Se me permite, só nesta questão do custo, e na saúde, como todas as outras coisas, se quiser da economia, não é? Na presença da economia, tem que ter cuidado com o que digo, mas quando se fala nisto, isso põe só ao lado do custo, não é? Tem que se perceber qual é o resultado esperado, não é? E é a mesma questão com o orçamento, não podemos gastar e tal. E parece que neste momento há uma tónica, não é? Está tudo, é tudo um custo, não é? Mas ninguém percebe qual é o resultado. E acho que todas as pessoas sabem, no seu orçamento familiar, que se não recebemos o 13º mês, o 14º, se nos cortaram no subsídio, não sei o quê, eu faço opções. Portanto, sei que tenho menos financiamento. Sem menos financiamento, eu sei o que é que não vai acontecer. Não posso fazer férias de uma determinada maneira, não posso ir jantar fora não sei quantas vezes, não posso fazer não sei o quê, não posso trocar de carro. Quando estamos a discutir a saúde, e ouvimos toda esta conversa, não é aqui agora, mas houve-se esta questão de quanto é que eu poupo, quanto é que eu não gasto, eu nunca consigo ouvir, e neste caso dos decisores, que é uma questão técnica, não é? O que é que eu vou deixar de ter? Que é uma questão muito importante na saúde. E não se pode dizer só, corta-se, é menos tantos milhões, menos mais milhões. Tem que perceber, isso é acompanhado de que mudança organizacional, de que mudança da prestação dos processos de cuidados, para perceber que impacto tem na saúde. É que resultado vou deixar de ter. Parece ou que tem de forma diferente. Uma perspectiva de corte cego relativamente a essas questões, ou uma reestruturação daquilo que é o modelo de prestação de cuidados? Pode haver a estruturação, mas tem que ser pensado em termos de que resultados é que se quer, não é? E, portanto, aqui a questão que depois se quer ok, queremos a universalidade, queremos a generalidade dos cuidados a todos, queremos que isto tem que ser claro, e depois temos, sobretudo, centrar isto também em resultados em saúde. Portugal, neste momento, tem indicadores, já tem havido alguma mudança em alguns indicadores, ainda é cedo, vamos ver o impacto que a crise tem, como está a acontecer em todos os países da Europa, mas Portugal tem indicadores magníficos em termos de saúde pública, magníficos. E nos últimos 10 anos, apesar de já haver restrições a isso, tivemos uma progressão, embora em alguns indicadores estejamos atrás, na mortalidade rodoviária, nos AVCs, na mortalidade por doenças cardiovasculares. Obviamente, aquele indicador histórico que todos nós temos da saúde infantil. Da saúde infantil, obviamente. Mas tivemos um avanço brutal na redução dessas mortalidades. Permitam-me fazer um parênteses. Isso aconteceu sobretudo por uma questão de investimento ou uma questão de profissionais que nós temos e daquilo que é a dedicação? Pelo conjunto das coisas, não é? Que eu podia puxar para a missão e dizer que é só dos profissionais, mas não seria correto. Aconteceu uma coisa notável que eu utilizo muitas vezes como exemplo do que devia ser o paradigma da solução em saúde. O que é que aconteceu? Definiu-se uma comissão técnica que era reconhecida inter pares e aceita externamente, que disse o que é que devia acontecer à mulher, à grávida e à criança ao recém-nascido. E disse o que é que deve acontecer. Os cuidados à grávida são estes, os cuidados perinatais, portanto, quando o recém-nascido nasce, onde está, então o que é que deve acontecer? E esta comissão técnica definiu-se o que é que disse e tinha um grande apoio executivo. Trabalhava ao lado disto, então vamos fazer isto. E esta decisão política é essencial, este poder existir para fazer. E alocaram-se os recursos necessários, não sei quantos, os recursos necessários para fazer de acordo com a realidade do país. As soluções que eram apontadas pela Comissão da Saúde da Mulher e da Criança tiveram respostas diferentes no Alentejo ou na Grande Lisboa. Tiveram respostas diferentes em Figueira ou Coimbra ou no norte do país, por questões geodemográficas, de trajeto, de definição. E o que é que aconteceu? Isto, mais o desenvolvimento social, económico, foi acontecendo, não é?
mais um investimento que, ao definir estas coisas, disseram o médico de família vai seguir a criança, vai seguir a grávida. E, portanto, há um custo que fica aqui alocado. Mas temos que garantir que, quando há esta situação de risco, tem que ser vista num determinado tempo útil, não é? Numa maternidade ou numa outra situação. E, ao conseguir definir isto e os meios necessários para que isto acontecesse, e partimos do processo de cuidados e do resultado esperado, tivemos uma das mais estrondosas quedas da metodologia adequada. Esta metodologia adequada. Deixa-me acrescentar uma coisa numa perspectiva de um economista, porque o que se passou com a saúde materna... do que eu estou a dizer. Não, de maneira nenhuma. Queria só complementar. O que se passou no caso da mortalidade infantil é muito interessante, porque, no fundo, é o poder, demonstra claramente o poder de boas políticas e de boa gestão. Exatamente. O que nós fizemos na mortalidade infantil foi uma coisa extraordinária, porque o que se passou foi o seguinte: a tal Comissão de Cuidados Materno-Infantis foi a primeira, talvez em Portugal, a aplicar sistematicamente aquilo que nós hoje chamaríamos normas de orientação clínica, procedimentos standardizados que, pela evidência disponível na altura, no fundo diziam qual era a melhor maneira de tomar conta da grávida e do bebê. A segunda coisa que se fez foi fecharam-se uma série de unidades que não tinham escala nem dimensão para prestar cuidados de saúde com o mínimo de qualidade. E, portanto, sob esse ponto de vista, não houve um aumento de custos, antes pelo contrário. Os custos com toda a rede que foi criada foram muito, muito baixos. A única parte onde, de facto, houve algum investimento foi nas unidades de cuidados neonatais intensivos nos hospitais, o que, quando nós olhamos para os custos dos hospitais, é uma percentagem muito, muito pequenina. E, portanto, nós temos esta coisa perfeitamente espantosa, que é, para um país que, com percentagem do PIB, gasta muito mais em saúde que outros países com PIB semelhante, o melhor resultado da saúde que Portugal alguma vez teve na mortalidade infantil foi uma coisa que saiu praticamente a custo zero. O que prova, de facto, que o planeamento, a definição de objetivos e a boa implementação acaba por ter resultados. Estamos mesmo a terminar, não resisto a fazer-lhe uma última pergunta como médico. Esta questão da oferta muitas vezes é colocada, nomeadamente as maternidades, talvez a mais visível nos últimos tempos. Dizia-me, na preparação deste programa, um médico que não faz sentido ter maternidades quando não tem um número mínimo de partos, porque os médicos nem sequer conseguem ter prática suficiente para não perder, digamos, aquilo que é, digamos, o jeito, perdão uma expressão, para fazer partos. Isto é assim, é verdade que isto acontece, há de facto um número mínimo que tem que ser feito e, portanto, neste caso, nomeadamente a maternidade de Alfredo da Costa, haveria excesso de oferta na zona de Lisboa. A maternidade de Alfredo da Costa prende-se com um outro conjunto mais complexo, integração e de reestruturação é mais complicado, mas falando da floresta, da discussão das maternidades e noutras unidades hospitalares, se quiser... minuto, se me permite, que estamos mesmo a terminar. De facto, há uma dimensão mínima de escala para garantir a qualidade técnica, que tem a ver com a frequência, com a quantidade dos atos que são feitos para manter isso, mas não se pode discutir só isso, não é? No sistema de saúde, quando se faz isso, tem que se perceber também qual é o acesso e qual é, mais uma vez, o contínuo de cuidados. Porque eu dizer que aquela maternidade tem 500, 1000 ou 1500 e dizer que aquele é a linha, o cut-off, que vai fechar a maternidade, tem que perceber, em saúde, não é uma lógica de gestão outra vez centrada nos custos. Aquilo não tem, fecha. É onde é que se vai prestar os cuidados e como é que se garante que aquela grávida daquela região tem acesso em tempo adequado aos cuidados que devem prestar naquela fase da sua gravidez. E esta é a questão subjacente a tudo, como o Sr. Miguel Gouveia disse, tinha a ver com a definição do processo de cuidados. E, portanto, o que hoje, neste momento, se perdeu completamente na saúde, se tem vindo a perder, é que se centrou na questão dos custos em vez de centrar no processo de cuidados, em que identifica o que deve acontecer, qual o resultado esperado e uma variação aceitável que tem a ver com a adequação geográfica ao país. Esta é que é a questão importante. E, a seguir, as diferentes estruturas terão que se compaginar, modificar, em vez de se centrar na estrutura e dizer tantas consultas aqui, eu faço mais, faço menos, passa para ali, mas o que é que acontece ao doente diabético? O que é que acontece ao doente asmático? É preciso partir o que é que acontece à grávida? Exatamente. Já agora, deixe-me só juntar em 30 segundos. É que o problema das maternidades é uma parte muito pequena do problema. A ideia de que há economias de escala, ou seja, em que há situações onde os médicos têm uma muito melhor performance com experiência acumulada, é muito aplicável a muitas outras áreas da saúde para além da maternidade. Deixe-me dar um outro exemplo de excelência em Portugal, que é a cirurgia cardiotorácica. Nós só temos 6 centros no Serviço Nacional de Saúde que fazem cirurgia cardiotorácica. Têm ótimos resultados. Vai para outras áreas onde todos os hospitais fazem tudo e os resultados são muito piores. É preciso muita consolidação no sistema hospitalar português. Garantindo o acesso. Professor Miguel Gouveia, Dr. José Luís Biscaia, foi um prazer tê-los nesta edição da Comissão Executiva para falarmos de um tema que a todos toca, a saúde. Fica por aqui a Comissão Executiva. Regressamos amanhã. Aproveite este dia.